E agora voltar a trabalhar para Jesus, né? Já que o trabalho é árduo, né? Vamos lá. Opa, sumiu aqui o meu PowerPoint. Vamos lá. É um tema talvez bastante recorrente, né? Sedes perfeitos. Mas é algo que eu gosto bastante porque o Kardec foi tão genial ao colocar essa diretriz pra gente que eu acho que pelo menos uma vez por ano a gente tem que bater nessa tecla. Falar um pouquinho sobre essa ideia que Cristo nos trouxe e que Kardec sintetizou de uma maneira brilhante no Evangelho segundo o Espiritismo. Basicamente vamos falar sobre caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas, né? Então, creio não, isso está certo, que a perfeição é um destino de todos nós. A lei do progresso nos ensina isso e nós vamos chegar lá. Quem deu esse roteiro, essa viagem, foi Jesus. E ele falou que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então ele já prometeu isso, então nós não vamos nos perder. Acontece que quando a gente olha esse tema, eu pelo menos quando olho esse tema, eu me sinto tão longe dessa perfeição. Não sei se sou só eu, né? Por isso que eu vou falar desse assunto em tese. Porque a prática ainda está longe. Para começar a falar desse assunto, eu trouxe porque não sei se vocês têm esse mesmo sentimento quando a gente olha sedes perfeitos, né? Você fala assim, pronto, tá fácil, não é? Está logo ali, né? Não, eu me sinto muito longe disso, né? E aí, eu me lembrei de uma passagem de Bezerra de Menezes, chama-se A Diferença. Ela é do livro Momentos de Ouro, capítulo 12, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem vários espíritos dessa autoria, e quem trouxe esta passagem especial foi Humberto de Campos. Então, eu acho que essa passagem aqui me ilustra um pouquinho dessa nossa caminhada. Então, conta-nos Humberto de Campos que Bezerra de Menezes estava numa reunião no plano espiritual, tá? Então, numa palestra no plano espiritual, e ele vai descrevendo. A reunião alcançava a parte final, e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo. E por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Isso é bastante azedume, né? O venerável Bezerra de Menezes respondeu sereno. Eu também, meu amigo. Ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham.
Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas estas. E agora, que sou espírita cristão, faço força para fugir de todas elas. E Bezerra de Menezes, sorrindo, concluiu: como vê, meu amigo, há muita diferença. Então acho que essa história ela começa a ilustrar para a gente, porque se Bezerra de Menezes está nessa situação, quiçá nós, cada um de nós que ainda estamos também. E muitas vezes quando a gente se depara com essa lição, e é o que eu acho que é o grande ponto, a gente se sente, eu talvez me sinto, eu posso falar por mim, tão pequeno, tão longe ainda dessa perfeição dita por Cristo que nós vamos chegar, que aí a gente às vezes dá até um desesperozinho, não dá? Dá uma vontade de falar assim, será que eu desisto agora ou desisto depois? E aí quando você olha que espíritos da envergadura de Bezerra de Menezes também ainda encontram-se nessa mesma luta interna como cada um de nós, isso nos reforça para continuar nesse caminho, porque esse é o verdadeiro caminho da felicidade, essa é a felicidade que de fato Cristo nos promete. Então, acho que esse é o espírito que a gente tem que entrar nessa palestra, porque senão a gente vai ficar desesperado. Quando a gente começa a ver, por exemplo, que Cristo nos dá um roteiro dizendo assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Pá, já começou a ficar difícil o negócio, né? Porque a gente começa a pensar, e aí Cristo vem nos dar o roteiro, e aí ele vai explicando, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? E realmente, né? Cristo é brilhante quando ele faz essa observação. Ora, é muito fácil amar as pessoas que nos amam e é muito fácil ser bonzinho no centro espírita. Todo mundo aqui é quase perfeito aqui dentro, né? Aqui dentro. Aqui dentro. Porque a gente... E por que a gente às vezes consegue trazer essa máscara e a gente não consegue usar essa máscara sempre, né? Porque a gente ainda está lutando contra as nossas brigas internas, né? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bom, aqui deu só uma observação importante, só para que a gente não cometa um equívoco grave, que é comparar a nossa perfeição à perfeição de Deus. Nós jamais chegaremos nisso, isso foi uma figura de linguagem utilizada por Cristo para que aqueles da época entendessem essa questão da perfeição. Mas não temos filosoficamente como chegarmos a essa perfeição de Deus, porque senão tornaríamos deuses e aí não seria uma unicidade de Deus, né? Então, só para que a gente faça uma diferença entre perfeição absoluta e relativa, né? Por mais que a gente galgue uma perfeição que a gente ainda nos é muito desconhecida, né? A gente teve um modelo, que é o próprio Jesus, né? O Cristo do planeta Terra, mas a gente também tem muitos Cristos por aí, a gente não tem nem noção dessa escala celestial, né? Até porque o próprio Emmanuel diz em A Caminho da Luz que a cada sistema, a cada planeta existe um Cristo para aquele planeta. Então nós estamos tranquilos, há mais bem do que mal, né? Se a gente for contar nisso, vamos colocar que a gente tem aí 20 bilhões de espíritos aqui em evolução no planeta Terra, e nós temos corpos celestes só na Via Láctea cerca de 200 bilhões, e quantas trilhões de galáxias, se tem um Cristo para cada um desses, tem mais bem do que mal. Sim ou não? Faz sentido isso? Pelo menos matematicamente isso para mim faz sentido. Então, às vezes a gente tem a gente não, tô falando por mim, né? Às vezes a gente tem um receio, fala assim, nossa, mas tem tanto mal, né? Tanta imperfeição. Fala assim, não, no universo tem muito mais bem, né? Pelo menos a estatística nos mostra isso. Então, agora, ainda nos é muito desconhecido o que é essa escala. Eu acredito que a brincadeira deve começar quando você se torna Cristo.
Que até então é só um aprendizado, né? Mas a brincadeira legal mesmo deve ser quando você se torna espírito perfeito. Aí você vai, desafio, recebe um planetinha azul para administrar, depois uma galáxia, né? Depois um sistema solar. Deve ser bom a hora que começar essa brincadeira. Mas todo amarrado. Então, deve ser uma coisa bacana. Mas enquanto isso, a gente vai só vislumbrando o que é essa perfeição. E aí Cristo nos diz, um primeiro caminho é amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem. Quando a gente não tem o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Eu fico imaginando, eu nasci em berço espírita, então para mim foi um pouco mais fácil, porque quando eu olho isso, eu já automaticamente remeto ao que Kardec nos mostra no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para quem não tem essa visão, eu acho que deve ser muito difícil quando você olha amai os vossos inimigos. Esse conceito é muito complexo. Como é que eu vou amar um inimigo? Isso não faz sentido. Amar um inimigo nessa visão muito simplória, superficial... como é que eu posso devotar a um inimigo o mesmo amor que eu devoto a um amigo? Né? E é por isso que eu acho fantástica a doutrina, porque de uma maneira muito lógica, Kardec vem nos colocar com muita clareza esse conceito. Entretanto, há geralmente equívoco no sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa para com o irmão ou um amigo. É natural, porque quando a gente olha esse conceito amar, essa palavra amor é muito complexa. Que tipo de amor? Até porque o nosso amor é tão pequeno, esse nosso conceito, e talvez essa palavra nos remeta a tantas outras coisas, a tantos conceitos diferentes, que a gente fala, será que eu tenho que amar o meu inimigo como eu amo o meu filho, a minha filha? Isso seria impossível, pelo menos nessa nossa escala evolutiva, né? Talvez no futuro, sim. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. É uma coisa meio óbvia e é tão fantástico quando Kardec nos coloca dessa maneira. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então aqui nós delimitamos essa ideia de amor, porque senão nos parece muito impossível esse caractere da perfeição de amar incondicionalmente a pessoa que nos odeia. E não é isso que apresenta Jesus. O que nos apresenta Jesus é uma outra ideia, talvez muito bem clarificada por Kardec e também por Emmanuel. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói. Deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Não é isso. Então nós não temos que aprovar aquilo que as pessoas fazem de errado. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis e desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao seu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Opa, aqui nós temos mais uma delimitação do que é o amar o inimigo. Então, primeiro, nós não temos que aprovar as suas atitudes, especialmente aprovar incondicionalmente esta atitude.
E outro, nós não temos que ter, como aquela passagem de Jesus, né? Quando fizeres um banquete, não chame os seus amigos, chame as pessoas da rua, chame os seus inimigos. Tá muito doido isso, se for levado ao pé da letra, isso é muito doido, né? Você não vai convidar para ir na sua casa as pessoas que não gostam de você, ou as pessoas que você não tem qualquer afinidade. Então é necessário, esse é o grande ponto, eu acho que é necessário que sempre, ao lermos as passagens de Jesus, interpretarmos de uma maneira coerente o que fez Kardec, né? Por isso a grande questão do Evangelho segundo o Espiritismo é uma bênção que ele nos deu, porque essas questões que são efetivamente complexas para a nossa inferioridade moral ainda, torna-se clarificada. E aí a gente fala, puxa, que tranquilo é amar um inimigo dessa maneira. Pelo menos é mais tranquilo do que da outra, sim ou não? Parece um pouco mais fácil, é possível. Olha, não faça o mal, não deseje o mal, não tenha ódio para com ele. Se eventualmente tiver a oportunidade de servi-lo, o faça com caridade, sem humilhá-lo. Mas você não precisa estar com ele na sua casa, né? É muito mais tranquilo dessa maneira. Continuar. Então, amai os inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, é o quê? A prática da caridade. Nada mais do que isso. Então, todos, e aí nos lembra Emmanuel, todos os nossos mais simples defeitos, até os nossos vícios, carregam originalmente o orgulho e o egoísmo, que são a negação da caridade. Agora, eu gosto, porque Kardec foi genial ao perguntar o que é caridade. Porque essa é uma outra palavra complexa. Da mesma maneira que amor é uma palavra complexa e a nossa inferioridade faz... E aí a gente começa a entender, né, quando os espíritos falam, não, o seu linguajar é muito pobre para você poder entender isso. Dá até uma raiva, não dá? Eu, quando leio isso no Livro dos Espíritos, que ele me chama de burro, né? Que é isso que eles estão chamando, né? De burro e ignorante. Não, burro também. Você não vai entender o negócio é porque eu sou burro, né? E aí... Tá bom, tá bom. Burro. Não, tudo bem. Eu me considero burro, né? Quando eu olho, você tá de sacanagem? Como que eu não vou entender? Explica aí, né? É isso que me vem na mente. Você tá pensando o quê, né? Eu fico imaginando uma criança de 5 anos perguntando sobre questão de física nuclear pro pai, né? Porque é isso, na verdade, né? A gente tá com 5 anos perguntando uma questão, né? Às vezes até uma outra coisa simples. Eu me lembro quando a Luísa me perguntou, na hora pequenininha, tinha que fazer um trabalho na escola, e falou assim, pai, o que você faz da vida? O que você trabalha? Eu falei, eu sou advogado. Para ela, eu falasse a mesma coisa, eu falasse que policial fazia sentido para ela, talvez, né? Agora, advogado ficou na mesma coisa que se eu tivesse falado, porque ela não entendeu o que significa, qual o conceito disso, né? Então eu fico imaginando, essa é a mesma relação. Aí ela olhou e falou, que legal, e o que é isso? Eu falei, o papai faz isso, defende as pessoas, se as pessoas, imagina, faz assim, se aconteceu da tua carteira tiver riscada um dia, a professora falar que foi você, se foi você, o papai vai te defender para que você tenha uma punição correta, justa e tal. Mas se não foi você, o papai vai te defender igual, para que você tenha o seu direito de se considerar inocente, expliquei para ela, falei assim, uau, papai, então você é um super-herói. Né? Que defende as pessoas, né? Quem mais que defende as pessoas? Super-herói. Vê? Coitadinha, né? Visão limitada da criança. Bom, mas voltando à situação. O fato é que somos nós, muitas vezes, essa criança tentando entender um conceito muito mais amplo. E aí vem Kardec, aí dentro da sua genialidade, fala assim, eu gosto disso, questão 886 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, o que é caridade segundo Jesus? Porque a pergunta é tão fantástica que ele fala assim, não me venha com o seu conceito de caridade. Na realidade, pouco importa o que você pensa. Manda um WhatsApp para Jesus, ou vai lá perguntar para ele,
e traz a resposta, porque é isso que ele pede para os espíritos. O que é caridade segundo Jesus? Porque senão a gente fala assim, o que é praticar a caridade com as pessoas e com os inimigos, sobretudo? Porque se o oposto do ódio, se o oposto do orgulho, se o caminho para amar é a prática da caridade, eu tenho que entender o que é essa caridade e o que é segundo Jesus, que pergunta para quem manda. Não é isso? E é isso que ele vai lá. E aí vem aquela resposta espetacular, quando ele diz lá, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão da ofensa. Você fala, uau! Agora eu entendi a caridade. Porque até então, dentro dos meus 5 anos, eu achava que era 1 quilo de feijão. Caridade é 1 quilo de feijão. Né? Ah, eu vou fazer caridade lá no centro, 1 quilo de feijão. Pronto. E aí quando você fala, não, isso é também. Mas é benevolência para com todos. É compreender que o meu inimigo, ou a pessoa que está naquela atitude, ela está pelo seu estado ainda evolutivo. E nós já estivemos no mesmo lugar. Nós já estivemos ali. E talvez estejamos ainda. É a indulgência com as imperfeições alheias, é a compreensão de que aquela imperfeição faz parte do caminho evolutivo. E o perdão das ofensas? Esse é talvez o mais difícil de todos, né? Mas o perdoar no sentido de deixar ir, né? Esse é o caminho. Quando a gente deixa ir, porque o ódio nos aprisiona, a gente visualiza dentro da casa espírita das manifestações mediúnicas o quanto as pessoas em ódio continuam presas entre si. E quando você perdoa, você fala, olha, segue o teu caminho, que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. Que liberta. Porque muitas vezes, esse é o grande ponto, aquele mal que nos é cometido, muitos não, eu poderia dizer que quase todas as vezes, o mal que nos é cometido, nós merecemos. Mas nós não merecemos ficar preso àquele mal, nem sofrendo eternamente pelo ódio daquele mal, né? Então, se aquele mal que nos acomete, nós somos merecedores dele, porque isso que nos ensinam os espíritos, e de maneira muito brilhante, Kardec coloca isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, temos que sofrer pela eternidade por aquele mal que nós tínhamos que receber, né? Porque fruto de um caminho que nós optamos no passado. Enfim, então essa é a verdadeira caridade. É assim que a gente vai, de fato, começar a visualizar como, de fato, ser um homem de bem. Ou ser humano de bem, né? Porque o Kardec utiliza homem de bem não no sentido de gênero, né? No sentido de ser humano, né? Então eu diria o seguinte, ser perfeito é um destino. Sim ou não? Cristo disse que nós temos esse destino. Nós vamos chegar no caminho evolutivo, não tem, mesmo que a gente não queira, talvez por um caminho mais curto, mais longo, mas nós vamos chegar, né? Aqueles que não quiserem nessa encarnação vão auxiliar uma transição planetária de primitivo para provas e expiações, né? Vão ser convidados, tal qual nós talvez tenhamos sido lá em Capela. Então, quem sabe a gente faz mais uma migração. A minha missão é conhecer planetas, né? Eu gosto disso, esse negócio de dentista, McDonald's não é comigo. Meu negócio é pegar o tacap e dar na cabeça das pessoas. Eu ainda sinto isso. Né? Eu gosto de uma vida mais primitiva, né? Então, vai ser convidado para ir para um mundo de transição planetária. Tranquilo, às vezes de novo. Tranquilo, né? Mas a gente vai chegar numa hora que vai evoluir, né? Amar os inimigos, então eu poderia dizer que se o caminho, se o destino é a perfeição, amar as pessoas e também os inimigos, eu poderia dizer que é a estrada, né? Então o caminho, né? Agora, e eu poderia dizer que a caridade é o veículo. Então o veículo que a gente vai utilizar para percorrer essa estrada rumo à perfeição é a caridade. Por isso que Kardec, de maneira muito brilhante, fala que fora da caridade não há salvação.
O Espiritismo se funda sobre a bandeira da caridade. E como que a gente vai chegar nesse caminho que é ser um homem de bem, um ser humano de bem? Aí o que eu gosto de Kardec é que ele vai colocando assim, olha que coisa fácil. Então, o verdadeiro homem de bem, ou seja, tem o falso. Concorda? Se ele colocou o verdadeiro, não foi à toa. Existe uma coisa em Kardec que eu admiro, entre outras várias coisas, que é esse perfeccionismo com o vocabulário. Né? Ele não coloca nenhuma palavra à toa. Então ele começa lá, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Mas não é só isso, na sua maior pureza. Ah, agora tá fácil. Agora tá fácil. Vamos relembrar o que é essa lei de justiça, amor e caridade de maneira bem rápida, né? Nós temos 10 leis trazidas no Livro dos Espíritos. Essas 10 leis que são as leis divinas, as leis trazidas por Cristo, por Deus dentro de cada um de nós, não é mesmo? Foi assim, que até porque Kardec, de uma maneira fantástica, ele faz uma ruptura no pensamento teleológico, quando ele fala assim, aonde está a lei de Deus? Onde está a lei divina? Isso é uma ruptura no pensamento. Por quê? Porque se a resposta viesse no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pegava ele e queimava. E aí apagava a lei de Deus. Só que o grande ponto é que até Kardec, a maioria das pessoas respondiam. Se você pergunta para um católico aonde está a lei de Deus, ele vai dizer na Bíblia católica. Porque a Bíblia protestante é diferente da católica. Se pergunta para um protestante, ele vai dizer na Bíblia protestante. Se pergunta para um judeu, ele vai dizer na Torá. Se pergunta para um muçulmano, ele vai dizer no Alcorão. E assim sucessivamente. Aí Kardec pergunta, esperando qual vai ser a resposta dos espíritos. E ele coloca assim, na consciência de cada ser humano. Como um artista que assina aquela obra. Você fala, uau, não temos mais como apagar a lei divina. A partir daquele... Isso é uma ruptura do pensamento da teologia. Por quê? Porque se Deus colocou como germe essa lei divina dentro de cada pessoa, dentro de cada um de nós, nós não temos como destruir. Pode queimar todos os livros que quiser, porque está dentro. E quando nós estamos queimando, nós sabemos que estamos fazendo errado. Porque toda violação da lei divina repercute dentro de cada um de nós. E é por isso que a gente tem a consciência de que está fazendo errado. Não tem aquela vozinha aqui? Assim, mas tudo bem, eu vou fazer dessa vez que eu estou no meu estágio evolutivo. Ok, você assume o risco dentro do seu livre-arbítrio. Mas a gente sabe, porque toda violação da lei divina, ela repercute dentro de um aspecto que você vai ter que reparar, não tem como, não é uma questão de punição, uma questão física. Eu sempre digo, a lei divina é a mesma se ela é moral ou física. E eu acho mais fácil entender quando a gente viola a lei física, porque a lei física ela tem uma repercussão física que a gente identifica na hora. Por exemplo, todos nós já fomos numa churrascaria. Não? Como que a gente sai depois da churrascaria? Aquele espeto corrido e tal, você fala, nossa, nunca mais eu vou comer desse jeito, não é assim? Nunca mais, por que eu fui comer tanto, não é desse jeito? Por quê? Porque a gente tenta violar uma lei física. 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo no mesmo espaço. Você tenta colocar um boi dentro de você, e aí você tenta violar uma lei física. E o que acontece? Ou quando a gente, por exemplo, de maneira inadequada, acaba bebendo demais. Como é que a gente está no dia seguinte? Nunca mais eu vou beber na minha vida. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Não é assim? Porque a gente viola uma lei física que é uma consequência imediata para que a gente regresse ao caminho reto. Na moral também. Então é muito simples quando a gente entende que a mesma lei física é a lei moral, porque todas são divinas, a gente compreende que qualquer desvio vai repercutir no dever de reparação. Só que dentro das 10 leis apresentadas no Livro dos Espíritos, a última delas é a lei de justiça, amor e caridade, que é uma só. Né? Não vou entrar em tantos detalhes sobre isso, porque isso precisa de 1h30 para explicar pelo menos
um pouquinho do que é essa lei, né? E claro, como um bom jurista, eu adoro falar de leis, né? Uma coisa que eu amo é falar de leis, nem sempre eu gosto de cumpri-las, mas, né? Mas de falar, né? Às vezes até para ver se a gente acha uma brecha na lei, né? Porque principalmente, assim, olha, mas essa aqui eu consegui aqui, né? Mas a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, em síntese é um resumo das outras 9. Então olha que moleza, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre todas as leis divinas, essa é a síntese, na sua maior pureza. Susse, não? Susse. Agora, veja, quando a gente... E por isso que eu comecei falando da palestra de Bezerra de Menezes, aquela passagem. Por quê? Porque quando a gente se depara a isso, a gente fala, olha, tá muito longe de mim. Parece a gente olhando para o infinito. Essa complexidade e essa compreensão do infinito é muito difícil para nós, que somos seres finitos, né? E aí eu me recordo, assim, poxa, eu me recordo de uma passagem do professor Hamilton Bueno de Carvalho, que é um desembargador do Rio Grande do Sul, e ele fala assim, por que determinadas leis parecem tão difíceis, leis humanas, né? Poxa, elas são tão, especialmente no Brasil, né, tão difíceis de cumprir, parece que está tão longe a lei de igualdade, onde todos são iguais perante a lei, não havendo qualquer distinção de natureza, sexo, religião, credo. Olha que fantástico, está no artigo 5º da Constituição Brasileira. E aí você olha aquilo e vê a realidade, parece que é totalmente diferente. E fala, por que essa lei parece tão longe? E ele dizia assim, as leis elas têm que ser escritas para que a gente almeje alcançar aquele destino. Eu sei que muitas vezes parece que é longe, e aí nos parece olhando para o horizonte. Já foram para o horizonte? E aí ele diz o seguinte, quando eu estou olhando para o horizonte e eu dou 10 passos, o horizonte caminha 10 passos. Se eu corro 20 passos, o horizonte corre 20 passos. Ora, para que serve o horizonte? Serve para me fazer andar. Então é para isso que serve esse horizonte. É para nos fazer andar. Porque muitas vezes a gente olha para esse momento e fala cumprir a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, parece um horizonte tão longe de mim. Mas pode nos fazer andar. E esse é que é o grande ponto. E aí Kardec, de uma maneira tão maravilhosa, ele fala assim, olha, então eu vou te falar como é que você cumpre essa lei, mais ou menos, porque ele fala assim, mais ou menos, se você seguir esse passo, você vai se transformar naquilo ali. Ele diz assim, um homem de bem é aquele que se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizesse. Olha o roteiro, porque isso é fantástico do Espiritismo. O Espiritismo é uma religião prática, ela não é teórica. Isso aqui não é para a gente teorizar sobre o assunto. Fala assim, ó, você quer se tornar um homem de bem e verdadeiro homem de bem e cumprir a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza? Eu vou te dar o passo a passo. Isso não é fantástico? Isso é ser professor. Kardec, eu olho para ele e falo assim, meu Deus do céu, olha como ele consegue nos deixar como professor. É um roteiro para seguir. Talvez a gente não consiga tudo isso o tempo todo, mas a gente pode dizer que figuras fantásticas como Santo Agostinho, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, nos relatavam que todas as noites se interrogavam se tinham feito isso. E talvez, muitas vezes, a gente chegue à conclusão que a gente errou. Mas quando a gente toma conhecimento de si, quando a gente visualiza, porque o pior de tudo é a gente nunca tomar conhecimento de si. Porque daí a gente vive na completa ignorância. E quando a gente fizer isso, a gente vai constatar que a gente não fez todo o bem que a gente poderia, a gente vai constatar e a gente vai tomando essa consciência, né? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade de todas as coisas.
Uau, esse é difícil também, né? Eu muitas vezes questiono, eu brigo com Deus às vezes, e falo, pô, tá de sacanagem, dá pra parcelar em 3 vezes isso daí, né? Tá difícil, né? Porque às vezes a gente, dentro da nossa pequenez, a gente começa a olhar e falar assim, pô, eu não mereço isso. Isso não é pro meu bem, só tô sofrendo, né? E é por isso que eu gosto de ler o Velho Testamento. Muitas vezes eu me recordo do Êxodo, quando lá estava o povo de Israel naquele deserto e tal, sofrendo e tudo mais, todos passando necessidade, passando fome e tal, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, pô, Moisés era o cara mais perdido da face da terra, né, cara? Porque ele demorou 40 anos, um negócio que dava pra fazer, sei lá, em 15 dias, 20 dias andando, sei lá, um mês, né? O cara é muito perdido, né? Parece eu saindo dos mall aqui, né? Que eu nunca sei qual que lado que eu vou e tal, não sei o que. Era o Moisés, né? Andando por aquele 40 anos. E a gente fica nessa brincadeira, mas é um negócio que a gente tem que compreender o porquê que isso aconteceu. Qual a razão disso acontecer. Porque tem um motivo que ele demorou 40 anos e não um mês, né? Isso tem uma razão. E aí... Mas o fato é que não é isso que eu quero falar nesse momento, mas eu quero falar o seguinte, quando a gente estava lá sofrendo no deserto, muitos falavam assim, pô, esse sofrimento não vale a pena, era melhor ser escravo no Egito. É isso que a gente faz, porque como a gente não confia em Deus e não confia na terra prometida que está nos dando, a gente questiona Deus, fala assim, pô, o que eu vivia era duro ser escravo no Egito, mas era melhor do que o que eu estou passando agora. E quantas vezes a gente tem eu pelo menos tenho, essa falta de fé em Deus? Porque Ele vai ter fé em mim sempre, né? Porque Ele vai ter... Mas quantas vezes a gente tem? Então olha que roteiro interessante. A gente vacila, a gente continua, claro, porque dentro do nosso caminho evolutivo, a gente continua sendo o Deus do tambor. Né? A gente continua sendo o Deus primitivo, né? Aquele que ele faz um barulho e eu faço barulho também, e a gente se comunica pelo barulho do tambor, e a gente fica nessa visão de Deus primitivo, de Deus da nossa cultura, da nossa tribo, desse Deus tribal. E quando o Espiritismo, de maneira brilhante, ele vem apresentar um outro Deus, o Deus do universo, o Deus universal, esse Deus que vai cuidar de toda a criação. É uma outra visão, é uma coisa doida. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. Uau! Quantas vezes a gente faz o inverso, né? É claro, isso não quer dizer que a gente não tem que se preocupar com a matéria. A gente tem que se preocupar com a matéria. Porque não adianta, a gente pode ir hoje na churrascaria comer um boi inteiro, amanhã a gente vai sentir fome. Porque isso é viver na matéria, isso é experimentar a matéria. É duro, tanto que Alcione, quando saiu lá do mundo superior, os caras falaram, pô, você tem certeza que por amor você vai fazer isso? Tem muita gente que sai daqui e depois não volta. Porque experienciar na matéria é de lascar, sim ou não? Não é um risco, é muito grande, a gente sente fome, vai existir coisas que a gente não vai conseguir fazer, a gente vai ter que dormir, a gente vai ter que comer, a gente vai ter que... Todas as funções básicas... Então não tem como a gente não experimentar na matéria, não tem como a gente falar, não, eu vivo só de luz agora, vou comer pétalas de rosas e tal, né? Me alimentar do cheiro das flores. Não vai dar, não vai rolar. A matéria a gente tem experiência, né? Exatamente. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Esse também tá fácil, né? Mas se a gente começar a experimentar isso, talvez a gente comece a acreditar nisso, né? Porque eu acho que o primeiro passo é a gente acreditar nisso. Porque às vezes a gente não vive isso. Porque quando a gente passa pela dor... dói. E a gente quer desistir, né? Então assim, ó, pode parar, por favor, que eu quero descer. Eu não quero mais brincar dessa brincadeira, né? Mas, se a gente começar a experimentar isso, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem,
toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Uau! Facinho também, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Prática do bem. A prática do bem simplesmente pelo bem. Não é espetacular? O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Isso aqui é espetacular, especialmente se a gente lembrar que Kardec estava escrevendo isso em 1863. Se a gente lembrar que a escravidão só acabou no Brasil em 1889. E que a discriminação existe até hoje. Hoje a gente está vivendo um mundo de discriminação com a mulher, com o negro, com as pessoas. Fala assim, não! O homem de bem não tem isso, até porque a gente vai experimentar essas experiências de ser homem, de ser mulher, de gênero, de raça. Então a gente... Como é que é inconcebível ser espírita e ter esse preconceito? Não é possível essa relação. Por quê? Porque a gente visualiza em todo ser humano como irmão. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança julgamento aos que com eles não pensam. Isso é uma coisa interessante nos dias de hoje, né? Parece que Kardec escreveu para agora, nesse momento em que a gente vive tão tumultuado, em que a gente muitas vezes não é capaz de ouvir o nosso irmão. Quem somos nós para sermos detentor de verdades? Aliás, o grande mérito da evolução do pensamento é quando a gente faz um debate de ideias e a gente consegue sair maior. Mesmo que não concorde com as opiniões do próximo, né? Mas a gente ouve e a gente respeita essas divergências, porque cada um de nós, dentro da nossa cultura, dentro do nosso crescimento, dentro da nossa formação, recebemos uma série de conhecimentos e que é muito longe do conhecimento universal. E é por isso que Sócrates, de maneira brilhante, disse essa frase que é tão repetida muitas vezes, às vezes sem pensar, que eu só sei que nada sei. Muitas vezes as pessoas ficam olhando, só sei que nada sei, né? Uma coisa meio que... parece até meio doida, né? Então, mas eu fico pensando nessa frase, essa frase é uma coisa espetacular, como se todo o conhecimento fosse uma lanterna, né? Uma luz, uma bola de luz. Mas todo o seu não conhecimento é o que está em volta, escuro, fora daquela bola de luz. E quanto mais eu estudo, mais eu aumento essa bola de luz. Mas eu também mais aumento o meu não conhecimento. E é por isso que ele diz, eu só sei que nada sei. Porque cada vez que eu tomo contato com alguma informação, eu descubro quão ignoro o resto das outras coisas. E aí a gente fala assim, quem sou eu para ter dono da verdade? E muitas vezes discutir com um companheiro por uma razão tão vil, sem ouvi-lo, porque a gente pode discutir, eu adoro. Tom é meu parceiro de discussão, né, Tom? Então e nem sempre a gente concorda. Nem sempre a gente concorda, mas ainda bem, porque eu aprendo com ele, talvez ele aprenda comigo, não muito, mas eu com certeza aprendo. Porque esse é o grande ponto. E aí a gente vai para casa, pensa naquele assunto, debate aquele assunto na mente, e a gente fala, pô, saí maior. Mesmo que eu não concorde, continue não concordando, mas saí maior. Porque ou eu fortaleci a minha convicção, ou eu alterei a minha convicção. E você só sai maior quando você dá oportunidade de discussão. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo por certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar
um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece clemência do Senhor. Uau! Quer dizer, cada vez que a gente age no mal, a gente, na verdade, com o próximo, a gente está fazendo para nós mesmos. Esse é o grande ponto dessa discussão. É para nós que a gente está fazendo, porque se a gente não é capaz de ser benevolente para com o outro, a gente pode exigir essa benevolência? Imagine se Cristo fosse aplicar justiça, ferro e fogo. A gente estava ferrado, não tinha o que fazer, porque a gente continua errado. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Que é o que Jesus nos ensinou. Aliás, né, quando ele nos ensina lá em Mateus, como Mateus traz isso, quando eles ensinam o Pai Nosso, e ele diz que perdoa, Pai, as minhas ofensas, assim como eu perdoo do meu próximo, é isso que Jesus nos ensina. E aí? Como é que nós temos agido nisso, né? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Aliás, eu acabei esquecendo de falar isso no início, né? Se a gente quer achar o modelo de todos esses caminhos aqui do homem de bem, pensa nas passagens de Cristo. E olha que a gente conhece um pedacinho do que era a passagem de Cristo. Nós ainda temos a felicidade de ter um livro como a Boa Nova, que eu altamente recomendo para quem não conhece, de Humberto de Campos, que nos abre um pouquinho mais do que era Cristo. Mas é só mais um pouquinho. Porque você não consegue traduzir a vida... Eu não consigo, pelo menos eu não consigo. Se eu pegar minha última semana e colocar tudo que eu fiz na última semana, vai dar mais do que o Evangelho de Mateus. Então, não foram 3 anos ali, não tem nem pedacinho do que tudo que Cristo fez, né? Então, na realidade, a gente tem acesso a um pedacinho do que ele fez, e esse pedacinho já é uma revolução do pensamento. E é isso que a gente tem que visualizar. Parece aquela frase meio batida, né? Mas o que Cristo faria nessa situação? Porque acho que daí nós vamos achar um roteiro interessante. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. E aí foi a frase que eu perguntei para o Tom, mandei mensagem de madrugada para ele, né? Estela até achou que estava alguma coisa estranha ali, recebendo mensagem de madrugada e tal, né? Tom, me ajuda lá naquela questão do templo de Delfos, que eu tô aqui perdido, porque eu já achei tudo quanto é coisa aqui estudando sobre esse assunto. Mas enfim, vou colocar a frase que mais eu achei dentro dos meus estudos, porque daí de fato eu também achei Sócrates, Platão e todo mundo, toda a filosofia diz isso, qualquer um da maçonaria, todo mundo diz isso, todo mundo diz essa frase, mas está lá no Templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses, a si, né, e os deuses. Se conhecerá o mundo, o universo. Se você conhece a ti mesmo, você vai conhecer. E é isso que está dizendo aqui. Estuda, conhece a você mesmo. Porque essa ignorância que é o pior, porque a gente daí continua praticando o tempo todo a mesma coisa. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Esse é o detalhe. A gente tem que valorizar o que nós somos talentosos, mas não às expensas de outro, que é o mais comum, né? A gente muitas vezes a gente visualiza pessoas que pegam pessoas menos competentes nas áreas que nós somos competentes para poder mostrar o quão competente eu sou, porque daí é um disparate, né? E aí é isso que você tem que valorizar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu quando vim para essa encarnação, eu tinha uma lista de coisas. Eu não danço, eu não canto,
Deus falou assim, você não vai dançar. Deus, né? Você não vai jogar futebol. Na verdade, você não vai ter dom nenhum para esporte. Você não vai dançar, você não vai cantar, você não vai ter dom para música. Mas o que tu vai falar, meu amigo? O que tu vai falar, vai... Então a gente tem que valorizar o dom que a gente tem, não é isso? A gente só não pode fazer às expensas de outro, né? Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Muitas vezes a gente quer só se enaltecer, não é mesmo? Mas a gente esquece de enaltecer o nosso próximo. Não se envaidece da riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Não é espetacular isso? Isso é espetacular porque a gente acha que a gente tem alguma coisa e a gente não tem nem o nosso corpo. Nem o nosso corpo. Cabelo, por exemplo. Eu achei que eu ia ter cabelo por muito tempo. Eu tive cabelo por um pequeno período da minha vida, né? Nasci sem um pequeno período e fiquei sem depois, né? Então, assim, a gente não tem nada. O que a gente tem? Nada. Eu acho que eu abusei da fase que eu tinha cabelo, que eu tinha um topete, assim, né? Tipo Barrados no Baile, sabe? Então, eu abusei. Foi tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Isso não quer dizer que a gente não tem que aproveitar a riqueza que nos vem. A gente tem que aproveitar. O que nós não podemos fazer é viver só para isso. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-o com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Uma recomendação, pega essa frase e leve para o seu trabalho. Entrega para o seu chefe, né? Evita tudo que lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Não é mesmo? Quando às vezes a gente galga uma situação de poder, a gente muda. Aliás, tem essa frase fantástica, né? Quer conhecer um homem, dele poder. Porque a gente conhece verdadeiramente a pessoa, né? As suas mazelas. Mas o que eu mais gosto é, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Quer dizer, qual é o limite da minha liberdade? No momento em que eu atinjo a liberdade do próximo. Esse é o meu limite para que a gente possa atuar. E aí, eu gosto dessa parte, porque esse aqui é um resumo de todos os outros itens, mas o que eu gosto mesmo é o próximo tópico que Kardec traz, porque ele fala assim, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem. É meramente exemplificativo. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho, se acha que todas as demais o conduz. Então veja que interessante. Por quê? Porque é óbvio que se o modelo é Jesus e o nosso conhecimento de Jesus é muito pequeno, como pode a gente delimitar, e é isso que é o grande problema nosso enquanto ser humano, que a gente precisa delimitar tudo, né? As características de Jesus. Porque se Kardec tivesse falado, aqui estão todas as características do homem de bem, a gente delimitou Jesus. Sem conhecer. Porque a gente não tem nem noção do que é ser um espírito puro. Não temos essa noção. Muito menos do que é ser um espírito crístico. Que é uma evolução muito maior do que ser espírito puro. Foi colocado ao nosso nível, para a gente compreender. Exatamente. Então só para a gente dar os primeiros passos nesse caminho, né? Então, e aí a gente cai, eu vou concluir aqui, os bons espíritas, né? Então, o que é o bom espírito? Porque eu gosto do espiritismo, porque o espiritismo ele fala o seguinte, bom, se você acredita na existência de Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade da existência e na pluralidade dos mundos habitados, e na comunicabilidade com os espíritos, você é espírita, mesmo que você se denomine qualquer outra religião. Agora, não necessariamente você é um bom espírita. Porque esse é o que é o grande ponto. Né?
E aí o que está o grande ponto? E aí Kardec nos coloca, né, sobre as características de cada um dos espíritos. Os espíritos experimentadores são aqueles que vêm, eu tenho a definição, mas eu vou falar mais rápido por conta do tempo. Aqueles que vêm, dão uma passada, legal e tal, acho legal, mas o espiritismo não nos toca. A gente só experimenta essa vivência do espiritismo. Os espíritas imperfeitos, que são aqueles que tomam conhecimento daquilo ali, desse fenômeno espírita, de toda a manifestação dos... Porque para que serve o espiritismo? Se não para nos, ao termos uma ideia do futuro, nos mudarmos, para que a gente tenha um futuro melhor, né? Mas os espíritas imperfeitos são aqueles que não querem, eles não têm aquela vontade de fazer aquela mudança, né? E tudo mais. O pior de todos são os espíritas exaltados, são aqueles que, nossa, o espiritismo é lindo, é maravilhoso, tudo acontece, não é uma coisa linda, we are the world. E é legal, e aí? Não, e aí tudo que acontece é verdade. Opa, pera um pouquinho. Então, pera um pouquinho, né? É aquilo que eu falava com uma companheira nossa que disse que todas as reuniões tinham uma manifestação lá, Bezerra de Menezes, final da reunião, vem Bezerra de Menezes, vem não sei quem, Parari Parará, Jesus Cristo, papapá, todo mundo vinha no final da reunião. Eu falei assim, puxa, que legal. O que você acha, Ayrton? Eu falei assim, eu acho que é possível, só não é provável. Porque a gente não pode ser um espírito exaltado, né? A gente, olha, pelo amor de Deus, se você pegar lá em Obras Póstumas, o espírito de verdade se comunicava com Allan Kardec, uma vez por mês, 15 minutos, e você vai me dizer que ele vai toda semana no seu centro espírita? Tem alguma coisa errada. Não faz sentido. Porque o espiritismo, sobretudo, é científico. E isso é possível, a manifestação, é possível que Cristo se manifeste aqui? Claro que é possível, só não é provável. Né? E a gente tem que trabalhar com essa questão. Isso eu não estou dizendo que ele não necessariamente não esteja aqui. Porque ele diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Se ele não estiver aqui, ele está descumprindo uma promessa que ele fez e eu posso cobrar dele. Ele não necessariamente vai se manifestar, ele não precisa estar na presença física, porque a gente fica imaginando Jesus aqui, do meu lado aqui. Quer dizer, quando a gente está com saudade de alguém, a gente pega um WhatsApp, manda lá um WhatsApp, vê no vídeo e você... vai querer Jesus aqui. Não, se ele não estiver aqui fisicamente, eu não acredito. Não é assim, né? E o verdadeiro espírita? Vamos direto para eles, né? Os que não se contentam em admirar a moral espírita, que praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que lhes pode elevar na hierarquia dos mundos dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir os seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção de que nutrem os preservam de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder que obedecem. Esse é o verdadeiro espírita, o espírita cristão. E aí a gente volta àquela primeira passagem. Somos um espírita cristão? Essa foi a primeira coisa que eu trabalhei em relação ao texto, a diferença do Bezerra de Menezes. Então, e aí eu gosto dessa frase, mas eu implico com ela. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Muitas vezes essa frase é dita no sentido, não, mas eu me esforço para dominar as minhas más tendências e tudo mais, né? Mas não é isso que diz essa frase. Porque não é o esforço que determina o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que se transforma moralmente. Então, primeiro ele conhece a si e tem ideia daquilo que está fazendo errado. Não necessariamente deixa de fazer, porque aí ele se esforça para mitigar, para domar, para diminuir as suas más tendências. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque muitas vezes a gente acha que é só o esforço para dominar as más tendências que o torna verdadeiro espírito. Não, é a nossa transformação moral. E para concluir, eu quero 5 minutos apenas. E eu vou trazer uma passagem do Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, psicografia do Chico Xavier. Eu amo
essa passagem, não sei se todos conhecem. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com um sentimento livre de compressões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio da justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e te liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, mesmo que seja em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de sua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Esse texto é tão espetacular para mim, e eu gosto dessa frase: espírita deve ser o nome do teu nome. Isso aqui é espetacular. A partir de tomarmos conhecimento da doutrina espírita e absorvermos as suas lições, nós temos a oportunidade, nessa encarnação, de mudar de nome e colocar como o nosso nome espírita. E é por isso que ele diz: espírita deve ser o nome do teu nome. Muito obrigado.